Fala pessoal, beleza? Professor Jean Azevedo em mais uma aula mega importante para sua preparação. Vou falar de um país, se eu fosse falar assim, olha, vai cair isso, é esse cara aqui, China. Vamos falar aí do país do superlativo, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Nossa, já nasceu um chinês, nasceu outro chinês, nasceu outro chinês. Cara, o crescimento populacional lá está reduzindo, mas ainda é enorme por conta da população. Você está falando aí da segunda maior economia do mundo e a primeira em produção industrial. Você está falando de um país que, em questão de 30 anos, saiu da 25ª maior economia do mundo para a segunda. Foi um crescimento galopante do dragão chinês. Você está falando de um país, olha que absurdo, que um restaurante apenas vendeu 1 milhão de patos. Pato, gente, os chineses comem pato, tá? É uma iguaria lá, a galera curte. E um restaurante só vem... é muito pato. Outro dado importante da China é a classe média. A China somente tem 300 milhões de pessoas vivendo hoje na classe média, com determinado poder de consumo. Jean, é a mesma classe média do que nos Estados Unidos? Claro que não. Se fosse a mesma classe média de consumo, igual a estadunidense, aquela que vai no Walmart, sai aquele monte de carrinho empurrando, velho, o mundo já tinha acabado, porque todos os recursos naturais tinham sido consumidos pelos chineses. Brincadeira, mas seria uma coisa astrondosa para o mundo. Os chineses têm um poder de consumo menor. Aí, Jean, então a China é o melhor país para se viver do mundo? Claro que não. Você tem gravíssimos problemas sociais. Do lado rural, uma China atrasada, uma China que grande parte da população é analfabeta, que vive de subsistência. Do outro lado, uma China caótica, com cidades enormes, com mais de 1 milhão de habitantes. Aliás, várias cidades com 10 milhões de habitantes, megacidades. Você está falando de uma China, olha que número absurdo aqui na nossa introdução. A China comprou mais cimento do que todos os países juntos. Olha que louco, cara. A China comprou cimento para fazer construção, construir cidades aqui, mais que o mundo todo. Então, tudo é no superlativo. Coloque essa primeira informação na sua cabeça. Quando falamos da China, falamos de coisas enormes, gigantes. Beleza? Olha que estranho. Velhinho, vou falar de indústria. Você viu aqui que eu já coloquei uma área importante que é uma indústria de base. Coloquei uma outra área importante que é a zona econômicas especiais, mas também eu vou aproveitar e vou dar umas pinceladas na geografia física e em outras discussões também que tange análise demográfica. Porque eu coloquei aqui, ó, fim da política do filho único, é um ponto importante também para a gente discutir na aula de hoje. Então vamos lá, vamos começar a falar do setor industrial chinês. E para discutir as indústrias que estão localizadas nas zonas econômicas especiais e nessa região aqui, que é a indústria de base. Ah, mas eu não sei que é indústria de base. Indústria que beneficia a matéria-prima, principalmente minério de ferro, leva para uma siderúrgica e transforma em aço. Esse aço é levado para a indústria e aí você tem uma diversificação de produtos derivados desse aço. Suave? E fica nessa região. Essa região aqui é a Manchúria. A Manchúria é uma das poucas regiões que você tem um solo naturalmente fértil na China. É o solo Loess. É o solo amarelo, riquíssimo. Essa região aqui foi ocupada pelo Japão aí, ó, durante décadas, porque os japoneses precisavam plantar para alimentar a sua população. Eles vieram e dominaram essas áreas aqui. Por isso que na China se come, ou se comia, no caso, escorpião, barata, toda aquela história que hoje é alimento para turista. O turista vai na China, nossa, estou comendo um espetinho de escorpião. Gente, os chineses não se alimentam mais com escorpião, eles gostam de pato mesmo, vão lá no restaurante
e comem 1 milhão de pato num ano. Olha que absurdo. Ó, volta aqui. Essa região aqui é a mais importante para as provas. É a Zona Econômica Especial. Ó, perceba que ela circunda o litoral chinês da parte oriental, onde lá do outro lado do Oceano Pacífico você tem os Estados Unidos da América, um dos maiores compradores de produtos industrializados chineses. Fora que no meio desses dois gigantes você tem outro gigante, que é o Japão, que é um país que que disputa com a China todo esse mercado asiático, fora o comércio internacional como um todo. São aí inimigos históricos, tanto na questão de posse de território, né? Os japoneses dominaram a China por muito tempo, também hoje por uma questão econômica eles disputam aí o mercado em diversas frentes. Suave? Claro que o Japão larga na frente na alta tecnologia, mas na produção absoluta, a produção total chinesa não tem nem como comparar com a produção japonesa. Muitos produtos que você compra no Japão vêm da China também. Suave até aí? Tranquilão? Tá, Jean, mas de onde vem essas zonas econômicas especiais? Vou contar uma história resumida, aquilo que você precisa saber. Ó, presta atenção aqui. A China, lá atrás, antes do século XX, ela vivia aí uma espécie de imperialismo, onde você tinha um imperador chinês, e esse imperador chinês ninguém sabia quem era, né? Você não via nem o rosto do maluquinho, ele ficava lá na cidade proibida, ficava lá tranquilinho, e aí o país ele auto se geria, era uma espécie de feudalismo. Aparece um maluquinho, o Mao Tse-tung, e vai passar geral com esse império, e toma posse e instaura um regime socialista. Esse regime socialista vai de mal a pior, aí o Mao morre, agora que é o importante, sobe ao poder desse cara aqui, ó, o Deng Xiaoping. Esse maluquinho aqui vai transformar a China, vai tirar ela de um país lá, 20ª, 30ª economia do mundo, e vai transformar a China na segunda maior economia do mundo. Como ele fez? Adaptando o sistema político e econômico da China, que antes era socialismo estatal, indústria pesada, para um socialismo de mercado. Ele começa a abrir a China, só que não total, apenas algumas áreas. Que áreas é essa? As zonas econômicas especiais. Quando eu falo socialismo de mercado, eu estou falando de um socialismo que tem uma vertente mais aberta ao capital. Mas não são todos os setores que têm essa abertura do capital. Lembro você que são áreas específicas de produtos, de bens de consumo duráveis ou não duráveis. A indústria de base chinesa ainda é estatal. Então, áreas estratégicas, comunicação, tudo está na mão do Estado. Eletricidade, na mão do Estado. Suave na nave até aí? Só bugigangas e produtos com certo valor agregado, por exemplo, automóveis. Há a liberação para se utilizar essa faixa do país para se instalar ali. Suave. Tá, Jean? Mas por que isso aqui deu certo? Primeiro você tem uma nova dinâmica do capital, onde você tem uma paradinha que se chama terceirização da produção. As empresas elas deixam de produzir tudo numa indústria só. Então vamos parar para pensar a Nike, famosa Nike aí de artigos esportivos, tênis. Ela produzia tudo nos Estados Unidos. Tinha uma fábrica lá, aí tinha os caras que pensavam design e aí tinha a galera que montava o tênis. Aí o que a Nike fez? Deixou nos Estados Unidos a galera que pensa o design, pensa as ações de marketing, mas mandou toda a produção aqui para a China, aqui nas zonas econômicas especiais. Ela foi e se instalou lá, fez uma indústria lá, e aí os chineses montam um tênis de acordo com aquilo que foi passado pela galera do design que está lá em Nova York. Aí o chinesinho vai lá, monta tudo bonitinho,
e exporta para outros lugares do mundo. Por isso, se você olhar o seu tênis hoje, olhar agora, pega o teu tênis aí, cara, eu tô descalço, ó, mas pega o teu tênis e vê lá, né, a etiqueta, tá escrito Made in China, Made in Vietnã, Indonésia, essa galerinha aí. Eles copiaram esse processo de desenvolvimento chinês. Tá, aliás, a China tá na mesma onda aí dos primeiros tigres asiáticos, dos segundos tigres asiáticos, tá naquela levada de crescimento econômico que a gente já viu até em aulas anteriores aí. Volta aqui. Qual é o interesse da Nike se instalar aqui na China e não continuar nos Estados Unidos? Primeiro, a China tem ausência de sindicatos. Segundo, você tem leis ambientais brandas. Exército de reserva, o que quer dizer isso? Uma grande mão de obra e também, claro, baixo salário. Se você tem grande mão de obra, ausência de sindicato, você vai ter o quê? Baixos salários. Com isso, você aumenta a lucratividade da empresa. Compensa muito mais você produzir um tênis aqui na China do que produzir lá nos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos você tem sindicato, você não tem uma galera que quer trabalhar numa fábrica da Nike porque o salário é baixo, você tem altos impostos, então onera muito a produção, então o lucro é menor. E a empresa hoje ela pensa sempre no lucro, 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 lucro. Por isso que as zonas econômicas especiais caiu como uma luva para essas grandes empresas e elas se instalaram aqui. O que o Deng Xiaoping fez? Além dessa abertura, né, do capital, ele vai fazer uma política de atração dessa população rural. Essa população rural que era majoritária na China até antes, na década de 80, eles passam a migrar para a China urbana, que é o lado oriental. Só para você ter uma ideia, 300 milhões de pessoas saíram da China rural e foram para a China urbana, um êxodo, o maior êxodo rural da história. E isso vai colaborar muito com o crescimento chinês, porque está chegando gente, a China precisa investir nas cidades, e aí vem o Estado injetando dinheiro na remodelação do espaço urbano chinês. As cidades chinesas elas são muito verticalizadas para oferecer habitação para essa grande quantidade de pessoas que estão indo morar nas cidades chinesas. A partir daí você tem um boom, a macrocefalia urbana chinesa, as cidades começam a inchar, e vem o governo com infraestrutura, e olha o crescimento galopante. Enquanto o Brasil na década de 80 estava na década perdida, a China crescia 10, 13, 15% ao ano. Então ela veio atropelando todo mundo, chegando ao posto de segunda maior economia do mundo, ultrapassando o Japão na década de 90. Suave até aí, tranquilão, belezinha? Isso é mega importante. Socialismo de mercado, as zonas econômicas especiais. A Jean, eu não entendi direito, vou explicar. As zonas econômicas especiais são áreas onde empresas privadas podem se instalar, usufruindo da característica econômica e política da China. Tá, mas é para o mercado interno ou para o mercado externo? A grande maioria para o mercado externo. Mas claro que você está falando de uma classe média de 300 milhões de pessoas, então uma classe média voraz que quer consumir, então grande parte do produto também hoje está dentro da China. E uma das ideias dos chineses é essa, tá? Fortalecer o mercado interno para depender cada vez menos do mercado externo. Para pensar, se você tem aí uma classe média de 500 milhões de pessoas consumindo, você vai depender muito menos do mercado externo. Consequentemente, as flutuações que o mercado geralmente ocorrem não vai interferir diretamente no país. A China ficou com uma pulga atrás da orelha quando os Estados Unidos entrou naquela crise da bolha imobiliária, dos bancos, e isso afetou a China. Aí a China falou assim, eu tenho que pensar numa adaptação desse modelo e não viver apenas de exportação, porque qualquer crise lá fora atinge o meu mercado. Então o que ela fez? Ela retraiu nesses últimos anos, ela retraiu a sua produção
para investir em infraestrutura, para fortalecer a classe média e com isso não depender mais de exportação e vender seu produto internamente. Isso, primeiro momento, foi muito prejudicial para quem? Para o Brasil. Porque no momento que a China desacelera a compra de commodities, já que o Brasil tem como seu principal parceiro comercial a China, atinge a nossa economia. Foi aí no governo Dilma, aí gerou toda essa crise econômica que a gente está vivendo e vai viver aí daqui a uns anos. Ainda mais triste falar isso, mas é verdade. Quando a China se estabelecer e voltar a consumir demais, o Brasil vai se dar bem. Porque o mercado interno chinês comprando, o Brasil vai vender o quê? Soja, açúcar, minério de ferro. Tá? Então é uma relação importante hoje Brasil e China nessa dinâmica do mercado global. Suave até aí, tranquilinho, belezinha, gabarita gel? Vamos lá, cara, que não terminou não. Eu não falei para vocês que há uma relação muito próxima entre Brasil e China hoje? É tão próxima que os chineses estão investindo muito no Brasil, construindo rodovias, comprando hidrelétricas e estão querendo até construir uma grande ferrovia que vai ligar o Mato Grosso do Sul até o Oceano Pacífico. E de lá os produtos vão chegar de uma forma mais rápida na China. Para pensar hoje a nossa soja, ela dá um maior rolê, não dá? Ela sai lá do Mato Grosso do Sul, Goiás, vai até o Porto de Santos, do Porto de Santos ele passa pelo Canal do Panamá até chegar na China. É muito, muito longe e isso aumenta o custo Brasil e diminui o nosso lucro. Os chineses, para facilitar essa dinâmica de exportação, eles querem rasgar o interior do Brasil com uma ferrovia e aí, cara, fica muito mais fácil. Chega lá no Chile, ó, manda direto para a China. Suave? Olha, a China está investindo tanto nesse mercado interno que ela construiu a maior usina hidrelétrica do mundo, que é de Três Gargantas. A usina de Itaipu tem uma produção maior, mas de construção a usina de Três Gargantas é maior. A necessidade da construção da usina de Três Gargantas é para abastecer a região do rio Yangtze, que é uma das regiões mais densamente ocupadas do território chinês. Você tem uma cidade aqui mega importante que é Guangzhou, né, do Guangzhou Evergrande, do time chinês, cara. Tem um time lá na China cheio de grana que compra um monte de brasileiro. Olha aí outra relação. A China está também buscando os jogadores brasileiros, não somente brasileiros, mas muitos brasileiros para jogar nos times chineses aí. Mostra o poderio econômico da China hoje. E a usina de Três Gargantas, além de fornecer energia aqui, ela protege as cidades que estão desse lado da usina hidrelétrica de grandes enchentes. Mas já me explica isso direito. A China, ela é atingida pelas chuvas de monções. O que são as chuvas de monções? Há uma diferença de pressão entre o continente e o mar. Então, em determinada época do ano, você tem o mar com alta pressão e você tem um continente com baixa pressão. Mas essa alta pressão não é porque está muito frio, está com uma temperatura menor em relação ao continente. Então o que acontece? O mar joga umidade em direção ao continente, então provoca chuvas intensas durante mais ou menos aí 6 meses no território chinês. Imagina chovendo 6 meses aqui. O rio extravasa, ocupa a área de várzea. Essa área de várzea você tem as cidades e aí alaga toda essa região aqui. Cara, gera aqui todo um colapso. E os chineses falaram assim, não vai mais causar enchente nas principais cidades chinesas. Os caras pegaram e construíram uma usina hidrelétrica aqui para barrar esse fluxo de água em direção às grandes cidades chinesas. Suave na nave até aí? Tranquilão? Outro ponto importante para a gente discutir é o Tibete. Tibete não pertencia à China. O Mao Tse Tung, aquele maluquinho que eu falei lá, só citei, tá? É importante vocês darem uma pesquisada maior nas disciplinas de história, né? Aprofunda mais essa história chinesa. O Mao pegou e falou, o Tibete é meu, e os tibetanos perderam a autonomia sobre o território.
Na Olimpíada de Pequim, os tibetanos aí jogaram, né, fogo no corpo, cometeram suicídio para tentar chamar a atenção do mundo para a causa tibetana. Você acha que virou alguma coisa? Claro que não, né? O poderio econômico e político da China hoje é gigantesco. Então, galera, ó, nem escutei que tibetano estava falando. Hoje, essa região pertence à China. Por que é importante? Primeiro, você está ali na fronteira com um grande país também, que é a Índia. Então, é uma questão geopolítica ali. E outra, o teto do mundo. Você tem o Himalaia aqui. Então, é uma forma de se ocupar acima de outros. Observar os outros, principalmente a Índia, que também disputa pontos geopolíticos, econômicos com a China aqui na Ásia. Suave na nave até aí? Tranquilão? Ó, outro ponto mega importante é falar da política do filho único, instaurada pelo Partido Comunista Chinês a fim de diminuir a taxa de natalidade e, consequentemente, o crescimento populacional da China. Diminuindo o número de filhos, lá na frente vai diminuir a população. E isso surtiu efeito. A China ela vai ser ultrapassada pela Índia daqui a uns anos, tá? A Índia você não tem controle de natalidade e a China tem. Tá, Jean? Isso perdura até hoje? Perdura, houve umas adaptações e tem até discussão do fim da política do filho único. Como funciona? Ah, Jean, eu só posso ter um filho. Claro que você pode ter 2, você pode ter 3 filhos. Mas o segundo e o terceiro, você tem que bancar essas crianças. Bancar estudo, bancar saúde. O Estado não vai mais investir. Lembro você que a China vive um sistema socialista. Então ele banca saúde, educação da galera. Segundo e terceiro filho, você vai ter que tirar a mão no bolso. O custo de vida da China é alto. Isso inibe as famílias ter mais filhos. O que acontece hoje? Se você é filho único, eu sou filho único, você pode ter 2 filhos. Tá? O que eles estão querendo? Terminar com a política do filho único. Por que, Jean? Pensa, gente, a China produz, precisa de mão de obra. E já em alguns setores da economia, você não tem a entrada de mão de obra, porque está nascendo menos crianças, está diminuindo a base. Então essa galera não está entrando na população economicamente ativa. E a China é avessa à chegada ali de estrangeiros. Hoje tem, tá? Principalmente em lideranças de gestão de grandes empresas, mas eles não querem filipinos, eles não querem vietnamitas entrando dentro do país para trabalhar, tá? O país ainda é um regime fechado, não é aberto geral, não. Olha aí a China, Disneylândia, não é. Suave, tranquilão, belezinha? Outro ponto, pra gente encerrar a aula, esse carinha aqui, Mar da China. O Mar da China é uma área de disputa com o Vietnã, com Filipinas, com Malásia, sobre a posse desse território. É a parte meridional, a parte sul. Mas já, por que eles disputam essas ilhas? Porque tem petróleo e gás natural. A China, cara, é tão maluquinha que ela construiu ilhas artificiais nessa região. Ilhas artificiais. Para falar, olha, isso aqui é meu, a posse é minha. E colocou navios aqui. E isso aqui é uma área muito tensa, tá? De vento em popa vem o navio americano, porque os Estados Unidos, tá? Eles estão lotados de bases militares aqui na Ásia, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E eles passam aqui, dão um tchauzinho pra China, tô de olho, o que você tá fazendo aí? Não faz isso que é errado. Sabe aquela tensão geopolítica? Uma delas ocorre no mar meridional da China, em busca da riqueza do ouro negro. Ufa, cara, quanta coisa, né? Um monte de informação. Olha aqui a Mongólia de Gengis Khan. Eu não sei nada. Estude. Vou dar dica de um documentário mega importante para quem for prestar vestibulares. Chama China Blue. Eu não vou assistir, não vai assistir, não vai passar. Assista, gente. China Blue. Digita aí no YouTube que deve ter. Documentário que conta a história de uma menininha de 14 anos que sai da área rural, vai para a área urbana sozinha, trabalhar numa indústria
de costura, de jeans. Aí você vai ver o que tem por trás, né, toda essa indústria de exploração de mão de obra na China. Muito, muito, muito bom mesmo. Os melhores documentários que eu já vi. Vale muito a pena. Tá dentro dessa discussão de política do filho único. Velho, vale muito a pena. Beleza, galera. Tamo junto. Aula completa. Gabaritagel.